Boa noite, meus queridos, minhas queridas, participantes do terceiro encontro de práticas educativas digitais 2020. Tecnologias em tempos de pandemia, hashtag fique em casa quem puder, né? Peço desculpas aqui que a intérprete não havia entrado ainda. Vou repetir, porque a gente se esforça para permitir a acessibilidade, né? O máximo possível. Então, boa noite novamente. Caroline, muito obrigada pela sua presença aqui. Os intérpretes fazendo um trabalho espetacular no evento, muito dedicados, muito organizados. Muito obrigada mesmo por toda a equipe de intérprete de Libras que acompanharam todas as mesas redondas do EPED 2020. Então, estamos aqui para iniciar a última atividade, a penúltima, tá? A penúltima, porque a última mesmo é um sextou com Felipe Nunes no Instagram do Felipe Nunes. Para quem não sabe o Instagram, o endereço do Instagram é só ir lá na página do evento, que está lá um cartaz enorme do Felipe Nunes. Ele preparou um show exclusivo para o encerramento do EPED 2020. Então, estamos aqui para a penúltima atividade, a conversa final, a última tela dialógica do terceiro encontro de práticas educativas digitais. Quem vai mediar esta mesa não foi uma coisa assim muito bem pensada, a gente foi distribuindo os mediadores e tudo, mas coincidentemente mesmo, eu nem pensei sobre isso, acabei sendo eu, coordenadora do evento, ficando como mediadora da última mesa redonda, né, da última telas dialógicas, que a gente gosta de inventar coisa, né, de inventar nome. Então, a gente acabou que ficou eu nesta última mesa, e muito me orgulho, estou muito feliz por estar, coincidentemente mesmo, encerrando o nosso evento com essa mesa. E vou convidar para esta mesa espetacular, que promete, certo? Duas pessoas maravilhosas que eu conheci na minha vida e que passou pela minha vida, e que eu tive essa satisfação e esse privilégio de conhecer. A primeira delas é o professor Alexandre, né? Natural de Piquiri, o Rio dos Peixinhos do Agreste Potiguar. O Alexandre, como foi que eu conheci o Alexandre? Alexandre foi meu aluno no programa de inovação em tecnologias educacionais do Instituto Metrópole Digital da UFRN, e participei da banca de defesa de dissertação dele, com um trabalho espetacular sobre jogos digitais, e também foi ministrante, né, em oficina no EPED, no primeiro dia do EPED, no dia 2, na oficina de animação, fabulosa, e agora está aqui participando dessa mesa conosco. Muito me orgulho, Alexandre, você está aqui conosco. Graduado em Pedagogia e Ciências Biológicas, especialista em alfabetização e letramento, mestre em Inovação em Tecnologias Educacionais, escritor, músico, poeta, professor, não acaba não, viu? Na pandemia, descobriu que também pode ser cuidador de cães, carpinteiro, design de interiores, artesão e o que mais você desejar, viu, gente? Aqui não tem fim. Descobriu aí um monte de dots, certo? Apaixonado pela educação e por compartilhar experiências para transformar pessoas e tornar o mundo um lugar melhor. Esse textinho aqui foi esse queridíssimo que está aqui conosco, maravilhoso, né? Da Secretaria Municipal de Educação. E um grande orgulho, Alexandre, você não tem ideia de estar recebendo você aqui nessa mesa maravilhosa, ok? Muito obrigada mesmo. E outra pessoa maravilhosa que, olha como foi que eu conheci essa pessoa, professora Daniela da UFG. Eu mediei uma mesa
em que ela esteve presente. Né? Ela era a convidada da mesa e eu mediei. E agora eu vou mediar de novo. Percebi agora isso. Agora, novamente, vou mediar uma mesa em que Daniela é convidada. Fabuloso. Esses encontros da vida que fazem a vida valer a pena e vai aumentando as nossas redes. Né? Eu não gosto muito desse nome network, eu acho assim uma coisa assim meio fria, meio empresarial, não sei. Então, assim, mas eu digo assim, redes de conhecimento. Nossas redes dialógicas, que é o e-mail do evento, né? Rede dialógica. Então é isso, ela é mais uma pessoa que se incorporou, que se acrescentou na minha rede dialógica, na minha rede de conhecimento. Muito obrigada por ter aceito. E Daniela é professora da Universidade Federal de Goiás, no curso de Pedagogia e no programa de pós-graduação em Educação. É mestre em Educação pela UFG, doutora em Políticas Públicas, Estratégias de Desenvolvimento pela UFRJ e pós-doutora em Educação pela UFMT, Mato Grosso, né? Líder do grupo de pesquisa em Tecnologias e Educação à Distância. Foi consultora em 2014 do Conselho Nacional de Educação na elaboração de 2 documentos técnicos que serviram de base para as diretrizes nacionais curriculares da educação à distância. Pesquisadora CNPq da área de educação, na área de educação à distância, na região centro-oeste, né? Membro do GT Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação da reitoria da UFG, de planejamento e acompanhamento do uso de TEDIC na UFG. O que mais que a gente tem para falar sobre a Daniela? Tem umas coisas aqui curiosas, viu, gente? Curte, igual o Alexandre, curte muito o meio ambiente. Olha aí, olha, tem aí uma sintonia entre vocês dois. O outro é formado em ciências biológicas e Daniela curte muito o meio ambiente. Sua casa é ecológica, o telhado é verde com uma horta. Me desculpe, mas eu vou ter que mostrar esse telhado. Rapidinho aqui, que ela me mandou até uma foto. Me permite, Daniela, mostrar o telhado da sua casa? Me permite? Obrigado. Então, olha só aqui o telhado da casa da Daniela, gente. Olha que maravilha, gente. Isso é que é tecnologia, olha isso. Telhado verde, menos calor, mais oxigênio para nós, hein? Pode stop screen, ok. Continuando. O seu hobby é cuidar de plantas para tentar fazer sua parte no mundo. Uma parte dos seus sonhos está sendo realizada. Praticamente, qual é esse sonho? Praticamente todos os professores do Brasil, de alguma forma, estão utilizando tecnologias na educação. E ela diz, abre aspas, vivi para ver, nem acredito, fecha aspas. E acrescenta, sonho poder ver nossas crianças desenvolvendo espírito crítico e empoderamento político para que possamos mudar o Brasil. Gente, estou toda arrepiada, sério, não é exagero não. Se desse para ver pela câmera, vocês iam ver que realmente eu tô toda arrepiada aqui com essa mesa linda, maravilhosa, que a gente vai ter uma conversa muito gostosa, como última conversa do último diálogo do EPED 2020. E aí, assim, essa mesa, né, que tem essa temática bastante provocadora, no sentido da gente... Porque é muito importante a gente fazer as devidas críticas, é uma coisa que eu sempre falo, é muito importante a gente reconhecer as limitações, reconhecer os desafios, reconhecer as dificuldades, as exclusões. A gente sabe que esse tempo que a gente está vivendo evidenciou muitas desigualdades sociais, está aí na apresentação do evento no site, na página do evento, que a pandemia veio mesmo para... evidenciar, porque elas já existiam, essas desigualdades já estavam ali, só que elas estavam meio debaixo do tapete. Então, a gente ouve muitas vezes essa máxima assim, todos têm acesso às tecnologias, todos têm acesso à internet, todos têm redes sociais, todos têm... E não é bem assim. E mesmo aqueles que possuem acesso, que possuem as tecnologias, que possuem internet em casa,
não significa que eles saibam utilizar da melhor forma, não significa que eles transformem ou utilizem essas ferramentas para a sua aprendizagem, para construir conhecimento. Muitas vezes a gente viu no decorrer do evento, em vários debates, que esse volume de informação do qual a gente tem acesso hoje acabou também fazendo com que a gente fosse manipulado, que a gente fizesse escolhas equivocadas. Então, por isso que é muito importante a educação. Por isso que é muito importante a gente pensar como que a educação deve e pode se apropriar desses instrumentos tecnológicos, pode se apropriar desse mundo digital, dessa cultura digital, mas de forma que ela seja, a própria educação, o instrumento de mudança. Não é a tecnologia o instrumento de mudança. É a forma como nós, professores, vamos utilizar essas tecnologias. Então, a mesa de hoje tem essa temática, caminhos possíveis para o tempo presente e futuro. Ou seja, a gente está aqui, nessa realidade, nesse contexto, isolados fisicamente e alguns até meio que socialmente, eu acho mais difícil, né? Ainda mais com algumas tecnologias disponíveis, mas assim, ainda assim, estamos num contexto em que a gente precisa encontrar soluções, em que a gente precisa encontrar caminhos alternativos para favorecer, né, a continuidade, para permitir a continuidade dos processos educacionais. Não pode parar, a educação não pode parar. Agora, de que forma? A gente precisa descobrir a melhor forma possível, não é isso? E no futuro, quando finalmente a gente conseguir sair dessa situação, que eu acredito que a gente vai sair, a gente também traga mudanças, né? A partir dessas experiências que a gente viveu, essas vivências, esses desafios que a gente teve que enfrentar, que a gente não volte para o novo amanhã, né? Da mesma forma que a gente saiu dele, que a gente entrou nesse momento, né? Então, que a gente saia desse momento trazendo mudanças, repensando, reconstruindo, né? Refazendo aí a educação. E por isso a gente vai primeiro tentar conversar um pouco aqui com os nossos convidados, Alexandre e Daniela. A gente vai começar falando dos desafios, justamente. Depois, no finalzinho, a gente vai partir para o futuro, as perspectivas, as possibilidades. Então, no momento, eu pergunto para os dois, e aí, assim, eu apresentei primeiro o Alexandre por uma questão de ordem alfabética, só por isso. E aí, se a gente quiser, se Daniela não se incomodar, a gente permanece seguindo essa ordem para fazer o nosso bate-papo aqui, certo? Então, desafios, né? Alexandre, como atual coordenador de uma escola, professor, né? Deve estar encontrando muitos desafios pela frente, inclusive com relação a esse diálogo com a secretaria, né? Secretaria Municipal, Secretaria Estadual. Para você, Alexandre, assim, quais são os desafios, principalmente referente a políticas públicas, né? A gente vai fazer blocos, tá? Só para os nossos dialogadores ficarem mais por dentro. Assim, eu construí aqui umas palavras-chave: políticas públicas, currículo, ensino, aprendizagem, avaliação e inclusão, né? É justamente os GTs do EPED, os GTs de submissão dos trabalhos, né? Então, primeiramente, esse contexto político que a gente está vivendo, o que é que você poderia nos dizer aqui da sua experiência, da sua vivência dentro desse momento que você está passando, que a gente está vivendo, com relação aos desafios e às políticas públicas? Então, boa noite a todos. Estou muito feliz em estar aqui presente, para dar um retorno, enquanto ouvindo minha própria voz, é uma resenha. Eu quero mandar primeiro um abraço para os meus alunos que estão nos ouvindo nesse momento, meus parceiros lá da Escola Estadual Fabrício Maranhão. Tá tudo ok no som? Tudo ok. Sim, então, que desafios com relação à política pública? Eu acho que equilíbrio é a palavra certa. Eu puxei até um meme, a gente está na terra dos memes no Facebook transmitindo isso, e eu coloquei o meme lá do Tobias. A gente vive uma convergência de mídias, então toda a linguagem que nos faz pensar, ela é interessante. E no meme parecia desse jeito. Parte de cima, resolver problemas, reclamar dos problemas, não resolve. Na parte inferior ele tinha,
Ah, mas eu não quero resolver, eu só quero reclamar. Esse é o primeiro ponto. Na educação, nós já conhecemos quais são os problemas faz um bom tempo. Desde 2002, que eu comecei a cursar em pedagogia, entrei na faculdade de pedagogia, que se fala que a família não é presente na escola, que precisa se melhorar a formação do professor, que o aluno deve ser protagonista, que as escolas devem construir sua identidade. Os problemas nós conhecemos, mas nós precisamos de políticas públicas que façam com que esses problemas saiam do campo, as ideias para resolvê-los saiam do campo das ideias, comecem a atuar, a acontecer no campo das ações. E para isso a palavra é equilíbrio. A gente precisa começar a construir no nosso país, precisa pensar em políticas públicas que pensem na pedagogia da ação. Que é isso? Não é uma pedagogia que busque simplesmente o pragmatismo ou que abandone a teoria ou que pense apenas na prática. Não. É uma pedagogia que una a inquietação dos professores de educação básica, que já começaram no ensino remoto desde março, que já aprenderam diversas tecnologias em uma velocidade enorme, com o rigor científico dos professores do ensino superior. Se eu tenho um professor que tem uma inquietação de resolver problemas, e ele começa a atuar conscientemente, amparado por todo um conhecimento teórico, organizado na academia, aí, gente, ninguém segura. Eu fui um pouco fruto dessa formação. A minha prática se transforma quando eu encontro o professor Isauro em um mestrado de Ciências Biológicas, e ele me faz pensar o quanto o conhecimento teórico é importante para eu compreender a prática docente. Então, uma política pública que junte essa inquietação, essa vontade, esse talento do professor da educação básica de realizar transposição didática e transformar conhecimento científico em conhecimento educacional, junto com esse professor do ensino superior que domina todas as diversas teorias de aprendizagem, que tem uma produção teórica enorme, aí finalmente a gente vai ter uma educação que vai parar de reclamar dos problemas e vai buscar as soluções para os desafios. Daniela. Olha aí, já passou a bola para você. Gostei. Eu estou dizendo, essa mesa vai ser do Papoco, eu já disse. Olha, Alexandre, gostei, viu? De você passar a bola assim para mim. Eu quero primeiro agradecer, é um prazer estar aqui com você, Alexandre, conhecendo você hoje, e Cibele. Nós participamos de uma mesa também que foi muito bacana, nosso diálogo, né? E eu quero começar dizendo um pouco isso, que vivemos uma pandemia, um isolamento social, mas coisas boas aconteceram muito comigo durante esse período, né? Superando o que o Alexandre acabou de falar, né? Das lamentações, né? Que foi conhecer pessoas que eu não conhecia, estabelecer esses diálogos, essa rede de diálogo que a Cibele falou, né? Nossa, que alegria conhecer a Cibele, poder participar. Hoje eu estava falando para as alunas de didática, para a turma, tem um aluno também, né? Para os alunos da minha disciplina de didática no curso de pedagogia aqui da UFG. E aí eu falei assim, esse evento está muito massa, sabe por quê? Porque ele é muito alto astral. Eu acho o EPED muito alto astral. Todas as oficinas e lives que eu fui passando, eu fui pensando assim, gente, que evento alto astral, né? Assim, que semana boa, né? Que delícia viver isso aqui. No momento em que as pessoas estão tão desestimuladas, tão tristes, cautelosas e preocupadas, né? Na UFG, nós estamos no momento de retorno remoto. Então, essa semana, inclusive, que retornamos. Então, assim, momento de muitas apreensões, né? Muitas dúvidas. E que prazer estar aqui e podendo participar desse evento. Pensando nas políticas públicas, né, como desafios nesse momento, eu vejo, primeiro, que o Brasil perdeu muito quando nós perdemos a Secretaria de Educação à Distância do MEC em 2012, no governo Dilma.
Sabemos que a extinção da Secretaria de Educação à Distância no MEC foi uma questão que envolveu os aspectos políticos e de mercado e de lutas dentro do próprio MEC, de espaço. Foi uma perda muito grande para nós que pesquisamos e queremos implementar uma educação com o uso de tecnologias. Por quê? Porque era a secretaria que centralizava o desenvolvimento das políticas e ações no Brasil. Com a extinção da CED, o que aconteceu? Todas as políticas foram pulverizadas no MEC e perderam sua força. E essa pulverização, ela não aconteceu de uma forma que pudesse ser feita de forma transversal por todas as secretarias, não. Uma secretaria assumiu uma frente, outra secretaria assumiu outra frente, outra secretaria assumiu outra frente, e a CAPES assumiu a UAB. E com isso, nós perdemos a força, a política de implementação de tecnologias na educação básica, que dizer na educação superior, e perdemos os investimentos públicos nessa área. Então, esse é o primeiro desafio que a gente vem enfrentando, né, enquanto política pública. E nesse contexto de política, eu acho que o desafio maior nesse momento agora, dessa transição, do que a gente vinha vivendo, que o Alexandre destacou, e que a gente vive hoje, em momento de isolamento social, de pandemia de Covid e de distanciamento social, é o problema da forma com que a política pública da educação foi feita desde o início, né? Quando tivemos a primeira portaria do MEC em março, que deu duas possibilidades, quais possibilidades? Ou as escolas e as universidades suspendiam as aulas, ou elas faziam uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. Só essas duas opções. O MEC não falou assim, nós vamos criar uma bolsa, nós vamos dar acesso à internet, nós vamos dar acesso aos equipamentos, nós vamos dar... Se virem, vocês escolhem, né? Ou vocês suspendem, ou vocês usam tecnologia. Qual tecnologia? Qual internet, pelo amor de Deus? Né? Então, qual e como, né? E como, né? Qual e como, né? Então, ficamos à deriva. Mas isso por quê? Porque desde o começo esse governo vem fazendo o que ele prometeu, né? Menos políticas sociais e mais políticas de economia. Então, ele usou a política que ele sempre defendeu, que é a livre mão invisível do mercado que tome conta. Então, vocês se virem, se organizem e se virem. Então, eu vejo que dentro do contexto das políticas públicas, nós temos essa falta de apoio, que, por exemplo, do MEC só veio agora a partir de julho, né, com aquela ajuda para a internet, e falta de equipamento, falta de pensar como essa formação poderia acontecer. Porque, como nós enfraquecemos a política pública, nós enfraquecemos as forças dos NTS, que deixaram de existir, em cada estado virou um órgão diferente, deixamos de ter o Proinfo, ele acabou se esvaziando na política da formação do professor e ficou voltado mais para a compra de equipamentos. Então, nós temos uma política que é fraca, que é frágil e que não dá conta da realidade atual que estamos vivendo. Então, eu acho que esse é um grande desafio no contexto das políticas públicas. Muito bem. E com relação ao ensino, o que é que vocês poderiam, então, a gente refletir, que desafios, né, a gente observa que vocês, inclusive, enquanto professores, seus pares e tudo, estão enfrentando com relação ao ensino, a posição do professor. Eu costumo sempre dividir ensino e aprendizagem, né? Tem gente que escreve até como um binômio, né? Mas eu não acho que seja um binômio, porque, assim, para mim, o ensino, ele é uma atividade profissional de um profissional, de uma pessoa que foi formada, preparada para exercer aquela atividade.
Então, às vezes, os professores, às vezes, a gente mesmo reclama, o aluno não quer nada, o aluno não se interessa, o aluno não sei o quê. Só que o professor, como ele é o profissional, ele é que aprendeu qual é a melhor metodologia, qual é a melhor tecnologia, qual é o melhor jeito. Então, por isso que, para mim, o ensino ele é uma atividade única e própria do profissional docente, do profissional da educação, né? Então, da docência mesmo, né? Do exercício da docência. Então, para vocês, quais os desafios que o profissional da educação, né? Profissional da docência, né? Tem enfrentado nesse período de isolamento físico? Então, Alexandre. Ok. Aproveitando um gancho na fala de Daniele para dar continuidade. O MEC foi um descaso. Nós não tivemos essa orientação, nossos professores de educação básica e ensino superior, foi mais ou menos um te vira. Contudo, imagina, aí eu usei uma frase que eu usei muito como motivação nesse período. Nós não fomos responsáveis pelo que aconteceu conosco, mas nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz com o que aconteceu com a gente. Eu poderia ter ficado os 8 meses lá reclamando que o ensino remoto não funcionaria, das dificuldades, enfim, ter deixado um monte de crianças que depende de nós, depende da educação, um monte de famílias incríveis que eu tive o prazer de conviver diariamente. A gente poderia ter deixado de lado e talvez eu nem estivesse aqui no EPED, porque eu não ia ter né, esse velho. Mas então, quais são os desafios? O que eu percebi nesses meses é um passo de cada vez. Eu, quando comecei no ensino remoto, no dia 17 de março, vários outros problemas de ensino já tinham sido resolvidos no ano anterior. Eu já tinha um aluno que era protagonista, eu já tinha criado um vínculo com a minha turma, eu já conhecia o contexto social de cada um, em que nível de aprendizagem cada um estava e como eu cativaria cada um a desenvolver habilidades e competências. Mas, na plataforma remota, fiquei um pouco perdido inicialmente. Então, tanto que no início do ensino remoto, eu comecei passando para os meninos, olha, atividade de casa no livro da página 13 e a página 15. Mas isso não é ensino remoto. Então, o que a gente percebeu no ensino foi que os professores que começaram a realizar, a compreender e utilizar essas plataformas, utilizar uma linguagem que motivasse o aluno, que desafiasse o aluno a realizar atividades desafiadoras, que permitisse conversas reflexivas, que estimulasse essa prática educativa, esses desafios, de forma a ter produtos concisos, a educação, a aprendizagem, ela aconteceu mesmo de forma remota. Contudo, quando a gente trouxe um ensino que é extremamente centrado na figura do professor, como mera transmissão do conhecimento, que a gente viu alguns colegas manterem a utilização do livro didático com a foto pelo WhatsApp para o menino responder a atividade, ou ele colocou um quadro atrás e ia explicar a equação do segundo grau para o menino repetir em casa, esse ensino remoto, ele tem sentido uma dificuldade enorme, porque ele está deixando de experimentar novas formas de ensinar e aprender, está deixando de aproveitar todo o potencial que a mídia tem, todo o potencial que essa convergência de mídias tem. Então, quero tornar meu ensino remoto atrativo? Quero fazer com que o meu aluno venha até mim? Qual é a linguagem que o YouTube utiliza? O que é que eu posso fazer para que a minha aula seja visualizada para as minhas crianças? Esse é o desafio quanto criança. A gente tem que tornar esse ensino atrativo para eles se sentirem motivados a participar. É bem diferente do adulto que, mesmo não gostando, ele vai sentar, desligar a câmera, fingir que está aprendendo e vai ficar lá. A criança vai dizer na nossa cara, não vou fazer, está chato, não quero, assim não é legal. E as pessoas que compreenderam e aproveitaram esses perfis e escutaram as crianças dizer, professor, dá uma aula usando o TikTok? Nossa, como é que eu vou ensinar usando o TikTok? Professor, faz o canal do YouTube? Que dicas você me dá para os vídeos ficarem legais? Ah, faz um cenário, utiliza a linguagem, professor, o senhor está ficando muito encolhido. Torna essa atração. Quem aproveita isso é fantástico. Eu tenho um exemplo aqui, incrível. O Aldino Vilão. O cara leva filosofia para a periferia numa linguagem incrível. Incrível. Então, conhecendo isso, se você pensa no aluno como um sujeito ativo nesse processo, se você propõe tarefas desafiadoras, associadas à sua reflexão, estimulando atividades criativas com o próprio aluno participando desse processo de planejamento, então, mesmo de forma remota, nós conseguimos ensinar
de maneira prazerosa, tanto para o aluno quanto para o professor. Dani, já falei, Dani, já estou íntimo de você, Daniela. Eita, assim que eu gosto. Eu adoro quando me chama de Dani. Gente, parece que eu me identifico com Daniela. Então já é. Se falou, agora ela já deu a intimidade, então agora a gente só vai chamar. Assim, eu fiquei pensativa sobre as coisas que o Alexandre nos falou, né? Pela experiência como professor nesse momento. E eu acho que o principal desafio de nós, professores, nesse momento, primeiro, foi lidar com o impacto, né? Uhum. Porque, assim, por mais que a gente use já tecnologias, eu sou pesquisadora de tecnologia, faço uso de tecnologia há muitos anos, é diferente, né? Sim. É diferente, porque a gente foi impactado, né? A gente foi impactado por uma coisa que a gente não esperava, né? Não era esperado. Então, a primeira coisa foi lidar com o impacto. A segunda coisa foi pensar, quem domina a tecnologia, que bom, eu posso pensar em alternativas, e quem não domina e não sabe fazer e usar nada, foi muito difícil, né? Porque muitos tiveram que correr para aprender, pedir ajuda, pedir apoio, buscar curso de formação e etc., para poder atender essa realidade. Então, quando a gente teve esse contexto de isolamento, as escolas que aderiram rapidamente ao uso remoto, né, dessa educação mediada por tecnologia, tiveram o quê? A prática pedagógica, o ensino realizado, foi numa perspectiva de transposição do presencial para o uso com tecnologia. Uhum. E, geralmente, as práticas, como o Alexandre falou, eram práticas em que o ensino era feito por meio de transferência, por meio de uma educação bancária que o Paulo Freire diz, o professor depositando o ensino no aluno. Então, a maioria dos professores utilizaram esse modelo, né? Esse modelo de transpor aquele conteúdo, aquele conhecimento, né? Mas o desafio está aí, porque tem gente que fala assim, antes era normal, eu quero voltar à normalidade. Como que a gente pode dizer que antes estava normal a educação? Com alunos desestimulados, como o Alexandre falou, com processos de ensinar defasados, que não atendem à atual realidade, nem contexto dos nossos alunos. Gente, o Pierre Levy já falou, a gente passou pelo tempo da oralidade, pelo tempo da escrita, e a gente está no tempo agora da simulação, da informática, do pensamento complexo, do pensamento em rede. E o professor está dando aula no pensamento da oralidade da escrita. E o aluno está lá com a cabeça, com o pensamento dialógico em rede. Aí não casa, né? O ensino não casa com o processo de aprender desse aluno. Então, e aí quando vem a tecnologia, achei muito interessante o Alexandre falar assim, nós, na universidade, estamos começando o remoto agora, mas a gente tem acompanhado a educação básica, o que outras pessoas têm feito, né? Que os alunos, o professor que ficou nessa prática tradicional, o aluno não aderiu, ele não fez, ele desestimulou, ele falou para o professor, não quero isso não, né? Então, assim, o aluno também teve a chance de mostrar que está também satisfeito com esse modelo pedagógico de transposição, de depósito de conhecimento nos alunos, né? Então, a gente tem um desafio dos professores que é duplo, que é aprender a usar a tecnologia e desenvolver processos de mediação pedagógica com essa tecnologia. Então, ele tem um desafio que é duplo e que não é fácil de ser feito, né? E uma outra coisa que eu acho importante da gente trazer é que tanto alunos como professores também podem ter tido falta de acesso, né, a equipamento, a tecnologia, e ter feito esse investimento. Mas quando a gente for falar de inclusão, a gente fala sobre isso. E aí eu fico pensando, será que precisamos de menos trabalho e mais contato? Será que nós, professores, conseguimos perceber isso? Porque, ao mesmo tempo, o trabalho triplicou.
porque agora eu tenho que planejar diferente, eu tenho que pensar a tecnologia que eu vou usar, eu tenho que aprender a usar e eu tenho que usar. Então, meu trabalho aumentou. Mas quando o meu trabalho aumenta, será que eu consegui perceber que o meu contato também precisa aumentar? Porque a distância, ela é só física, ela não é social e nem afetiva. Quanta afetividade estamos tendo aqui entre nós, né? Entre a Caroline, tô sem óculos, deixa eu ler o nome. A Cibele, o Alexandre e eu. Né? Então, essa afetividade não é porque temos a distância física, né? A gente tem que trabalhar a social, que não depende da física. Né? E eu acho que esse é o terceiro desafio, além de lidar com o preconceito já existente com o uso de tecnologias. Por parecer que a tecnologia é só um meio de capital mercadológico de atendimento ao mercado. Então, a gente tem que superar também essa visão, né? Por quê? Não que eu queira manter o mercado, pelo contrário, eu sou a favor da utilização de recursos abertos, públicos, gratuitos, da gente desenvolver redes de diálogo e de aprendizagem como essa, quanta coisa aprendemos usando de forma gratuita. Então, assim, utilizando o público e o gratuito, porém, não tem como a gente fugir, as tecnologias estão aí. Não tem como a gente falar assim, não vou usar, não posso usar, não quero usar. Elas estão aí, nós precisamos trabalhar em função de entender que tecnologia é essa e como podemos utilizar nesse processo de ensinar. E Dani, só fechando, isso não quer dizer que, tipo, vamos abandonar outras práticas, mas que a gente vive num contexto, compreender que a multimodalidade está aí. As pessoas aprendem de diversas maneiras. Em determinados momentos, a tecnologia ela vai ser extremamente eficaz. Em outros momentos, atividades analógicas, mas com a perspectiva do aluno ativo nesse processo, também vai nos ajudar. Uma tecnologia digital não vai excluir uma tecnologia analógica, mas a gente tem que procurar uma maneira de juntar tudo e extrair o que cada uma tem de melhor oferecer, porque possibilitar experiências de aprendizagem, eu acho que esse é o principal desafio da educação, seja ele de forma analógica, seja ele de forma digital, de forma teatral, enfim, acho que fazer pensar e possibilitar experiências de aprendizagem, acho que esse é o grande desafio para o ensino. Alexandre, você acabou de passar para a próxima palavra-chave, os desafios da aprendizagem. Os desafios da aprendizagem. Continue. Então, vamos lá. Olha, antes de começar essa aula, eu dei 3 pulos aqui na cadeira, gritei, minha esposa fez, o que aconteceu? Justamente por causa dessas experiências de aprendizagem fantásticas, algumas habilidades que seriam impossíveis se pensar em se acontecer de maneira presencial, porque sequer a gente tinha tempo de pensar. Mas há pouco, hoje eu tive uma aula com as minhas crianças e a gente via numa sequência didática de 3 etapas. Na primeira vez que eu utilizei o YouTube, eu produzi animações com as crianças. O objetivo era esse. Eles já dominavam o gênero conto. A tarefa desafiadora foi, olha, tem um monte de criança em casa que está isolada, que não está tendo aula, que não está tendo história. Então, a gente vai produzir histórias, vai produzir contos, para todas as noites vocês oferecerem um momento de alegria para essas crianças. Então, cada criança produziu o seu conto e eu transformei em animação, as crianças apareceram no canal. Fantástico, deu para ver um monte de evidências de aprendizagem ali no meio, inclusive o empoderamento das meninas, Cibele, porque nenhuma princesa precisou de um príncipe. As princesas, elas lutavam, elas resolviam os problemas, elas eram guerreiras, algo fantástico. Então, só que eu falei para eles agora que na próxima narrativa eles produziriam as animações. Então, nós viemos uma sequência didática de 3 semanas, que culminaria hoje eu apresentando o aplicativo. Recebi 2 animações hoje à noite, fantásticas, produzido pelas crianças. Sabe? E eu acho que é essa motivação, é esses desafios que vai proporcionar essa experiência de aprendizagem. Algumas habilidades estão sendo desenvolvidas que a gente sequer conseguiu ainda avaliar que elas foram desenvolvidas, elas estão lá na obscuridade. Eu sei que crianças que não desenvolveram, que não me mandaram animação, mas que participaram ativamente dessas aulas, que me ouviram, que opinaram, que deram um sorriso na hora, que fizeram uma cara feia, elas também desenvolveram alguma aprendizagem. Eu não sei ainda que aprendizagem foi essa, mas eu sei que ela está lá. No momento oportuno,
eu irei descobrir. Mas quando a gente desafia essas crianças a pensarem, gente, e quando a gente se fala em aprendizagem, está aprendendo com esse ensino as crianças e eu quanto professor. O que eu aprendi com crianças de 9 anos de idade é uma coisa fantástica. Eu propus um jogo, PKXG, que foi indicado por eles, para observar se eles tinham desenvolvido a habilidade de se orientar pelos pontos cardeais. Então, ele tinha que entrar no jogo PKXD, é um jogo aberto, tinham que encontrar uma torre. Aí, quando eles chegassem nessa torre, eu tinha uma pergunta, eles tinham que me falar, gravar gameplay ou escrever, no caso para as crianças que não tinham esse acesso, e dizer o que é que está localizado ao norte da torre, ao leste da escola, ao sul do robozão. O jogo foi indicado por um aluno chamado Jorge, que já fazia vídeos no YouTube sobre esse jogo. A Rihanna me manda uma mensagem e diz, professor, olha, eu acho que eu não vou fazer a sua atividade. Por quê? Porque minha mãe não deixa eu instalar jogos pesados no meu celular. Mas o senhor poderia entrar no jogo, tirar uma foto do local que a gente está e mandava para a gente. Aí a gente tentava identificar. Quando a Rihanna fez essa observação, eu aprendi que, e para as crianças que o celular não suporta, e para as crianças que não estão com acesso à internet, eu vou pegar esse print, vou colocar na folha para encaminhar para casa. Olha quanta aprendizagem por trás de Rihanna, quantas habilidades analíticas de uso social, de pensar na resolução de problema foi propiciada. Então, mesmo de maneira remota, se essa atividade ela é desafiadora, se ela utiliza o potencial que cada mídia tem, e se ela pensa nesse jeitinho, e você pensar que não precisa ser algo estrambólico, mas você vai um pouquinho de cada vez, um dia de cada vez. Hoje eu usei o Google Forms, amanhã eu adicionei uma imagem no Google Forms, na outra semana eu adicionei um vídeo, na outra semana eu criei um game com o Google Forms. Mas você vai um passo de cada vez, mostrando às crianças que você está ali para o seu melhor, você está ali para fazer com que a vida dela se transforme, e ao mesmo tempo você está completamente aberto para aprender junto com ele. Esse é o espírito que deve ficar não só agora no ensino remoto, mas também posteriormente. Dani. Você usou, Alexandre, uma palavra-chave para mim que eu tinha preparado para falar nesse momento, né? Que se chama motivação. E eu fiz um levantamento em várias pesquisas na internet sobre artigos de relatos de experiência com uso de tecnologias de formas exitosas. Na educação superior, na educação infantil, no ensino fundamental, e todos internacionais. Eu quis fazer uma pesquisa internacional, então fiz em sites de buscas internacionais, né, de repositórios internacionais. Qual foi o elemento que todos os artigos dessas experiências exitosas tiveram em comum? Que a tecnologia utilizada era o elemento motivador para o processo de aprendizagem dos estudantes e que faziam toda a diferença. Então, por si só, o uso da tecnologia ela já é motivadora. Veja bem, mesmo que seja a foto, que ela sabe que é do jogo, já traz um significado diferente para ela, que é uma foto de um jogo, mesmo que ela não entre no jogo, né? Então, assim, um exemplo magnífico que mostra essa relação, né? Mas a gente tem que entender também, como o Levi já falou, que nós temos um tempo do espírito diferente atualmente, que nos faz pensar diferente. A aprendizagem também é diferente. Antigamente, a gente aprendia para a vida toda, não era? Assim, se eu for pensar no meu avô, na minha avó, eles aprendiam para fazer um trabalho para a vida toda. Eles não tinham que aprender mais, eles não tinham que continuar aprendendo. Hoje, a nossa relação com a aprendizagem é totalmente diferente. Por quê? As relações da nossa aprendizagem com o nosso trabalho, elas são imbricadas. Não tem como mais trabalhar sem aprender, nem aprender trabalhando. E esse conceito de trabalho é na perspectiva marxista mesmo do trabalho enquanto realização, né? Enquanto princípio da constituição humana.
né? Então, não tem como dissociar. Então, essa é uma característica da aprendizagem que é um desafio para a gente pensar hoje, porque nós temos gerações diferentes de professores que lidam com as aprendizagens dos estudantes. E essa geração precisa compreender que esse modo de aprender mudou. Por quê? Querendo ou não, a tecnologia ela está alterando o nosso cérebro. Ela altera a forma com que os nós, né, os processos de conexão de nós acontecem. E esse processo, ele vai lidando com as informações especializadas e que vai sabendo trabalhar de forma generalizada. Então, o processo de aprendizagem hoje, ele está na compreensão de onde eu encontro o conhecimento necessário e como que eu faço essa construção desse conhecimento, mediado por outro e também podendo ser pelas tecnologias, né? Então, a educação formal, ela não é mais a maior fonte do nosso conhecimento. Né? Como você disse, os estudantes de 9 anos têm te ensinado muitas coisas nesse processo, né? Tem trazido informações importantes e aprendizados novos para você enquanto docente na forma de planejar as atividades que estão sendo realizadas. Então, essa capacidade de buscar as informações necessárias para resolver problemas e a capacidade de ver as conexões entre áreas, ideias e conceitos é uma habilidade nova dessa aprendizagem que é requerida na atualidade. E que a gente precisa ver como um desafio enquanto docente para que essa aprendizagem ocorra. Então, a tomada de decisão dos estudantes e nós, enquanto professores, é um processo de aprendizagem. E ele precisa fazer parte do nosso contexto de aprendizagem. Aprender e tomar decisões. Tomar decisões sobre o que eu vou estudar, sobre o que eu vou ensinar, sobre o que eu vou buscar, o que eu vou relacionar. Então, o ato de escolher, ele vai trazendo as lentes de uma realidade em mudança. E a decisão vai te ajudando a afetar seus processos de decisão. Então, o contexto atual exige perceber esse novo modo de aprender. E olha, eu vou pegar essa palavra que você pegou aí, que você falou, Dani, que é escolha, né? E aí eu acho que tão importante, ou talvez mais importante que a tecnologia a ser utilizada é o modo como você vai utilizar, porque também tem um vídeo clássico que acho que o pessoal já está cansado de assistir, que é aquele metodologia ou tecnologia, uma animação bem mal feita, assim, mas legal. Eu acho que, Alexandre, você devia refazer aquela historinha com outras informações, né? Oba, eu quero! Com animação, porque a gente só tem aquela, gente. Olha, quem fez aquela animação do Metodologia ou Tecnologia se manifeste um dia, porque ela roda o mundo, aquela animação, né? Então não adianta a gente usar uma nova tecnologia, uma tecnologia avançada, se a gente vai utilizar da mesma forma que utilizaria se não a tivesse. Essa é o que eu sempre penso. Olha, se você quer inovar, a gente conversa muito sobre isso no PPGIT, né, Alexandre? Conversava. Hoje com os novos alunos. Mas era assim, se você vai querer inovar na sala de aula, primeiro você vai ter que pensar assim, essa tecnologia nova que eu vou utilizar e que eu vou inserir no meu plano de aula, tem alguma coisa, existe outra tecnologia mais anterior que faça o mesmo efeito? Se a resposta for sim, então você não está inovando. Então, assim, a nuvem de palavras que Dania disse que adorou e vai copiar. Aquela nuvem de palavras, dá para fazer a nuvem de palavras sem o Mentimeter? Dá, mas é mais difícil. Imagina o professor. Quantas vezes a gente não fez isso? Vamos lá, gente, escrever no quadro. Quais são as suas expectativas para o EPED? Aí, conhecimento, aí anota lá. Aí vai somando, ou seja, então realmente aquilo facilita um processo de coleta de informações e depois de reflexões e debate que, se não tivesse essa tecnologia, realmente seria muito mais difícil. Agora, também o modo como você vai se aproveitar
daquilo que a tecnologia te permitiu. Porque também não adianta, você fez lá uma nuvem de palavras e não fez depois nada com aquilo. Né? Então, de que adiantou utilizar? Né? Então, é sempre pensando nisso. A gente tem que pensar em inserir, né, nessa inserção de novas tecnologias, de novos recursos e tal, mas pensando no como, né, que eu acho que é o mais importante. Aí eu preciso ler aqui uns comentários, porque senão vai juntar muita coisa. Como eu sou a mediadora, o pessoal a gente já combinou um negócio assim, meio programa do Jô, tá, pessoal? Assim, meio CNN, misturado com o programa do Jô, misturado com, sei lá. Aí eu tenho agora que ler alguns comentários aqui. Estou tentando escolher os que se referem mais diretamente à mesa, mas é porque são muitos. Essa tarefa do mediador não é fácil, não, porque a gente tem que ficar prestando atenção no que vocês estão falando e, ao mesmo tempo, é bem professor numa videoconferência, né, gente? Os alunos ficam falando no chat da videoconferência e a gente tendo que dar aula e tudo. Mas naquela primeira fala da Daniele, a Dirlene Santos disse que foi muito boa a forma como você terminou a fala, acho que foi aquela do ensino, né? Daquela parte do bloco do ensino. Aí a Livanete Santos disse: qual professor não se orgulha a ter como coordenador e amigo uma pessoa como Alexandre? Tem que pegar aqui umas coisas aqui, né? O pessoal está escrevendo horrores aqui no chat. Estou tentando acompanhar, viu, gente? Se eu não conseguir ler tudo, me perdoem, mas é porque é inviável. A Sueli Suleide disse: Alexandre arrasa sempre. Meu coordenador, admiro muito. Rivaldo Bevenuto disse: muitos professores ressignificaram as suas práticas pedagógicas no ensino remoto. A pandemia nos deu a oportunidade de pensar estratégias criativas e interativas com nossos alunos. Querido Rivaldo, professor do NEI, né? Núcleo de Educação da Infância da UFRN. Lousa Interativa, Ítalo, disse: existem casos de sucesso online que mantêm público crescente, presente e participativo, mas ainda perdem feio para banalidades online, embora AVA e EAD tenham vários anos de existência. Realmente é outra crítica que eu faço. Muita gente fez críticas com relação ao ensino remoto. Que é educação à distância. Primeiro que confundiam, né? Faziam-se um negócio, misturadas toda. Ensino remoto, a gente chamou esse nome por uma questão ficou assim, né? Não sei de onde é que surgiu, mas acho que veio de trabalho remoto, né? Essa expressão de trabalho remoto já era comum. Agora, ensino remoto eu fiz acabou... um levantamento, Sibeli, sobre o uso do remoto na educação. Desde os anos 2000, em artigos internacionais, existia um estudo sobre uso de laboratórios experimentais remotos. Então, em artigos internacionais, tem vários artigos publicados a partir de 2000 até 2011, mais ou menos, todos internacionais, sobre experiências de uso de laboratório remoto. Esses laboratórios são laboratórios em que um laboratório real da universidade é ligado ao Moodle e é ligado ao celular do estudante. E o estudante acessa o laboratório de casa. No Brasil, a gente começa a ter artigos sobre os laboratórios experimentais remotos a partir de 2013. Artigos nacionais falando dessa experiência e desse uso. Eu achei muito bacana fazer esse levantamento, porque a gente vê que até então nunca tinha sido usado. Então, foi um termo usado nesse momento emergencial de crise. Mas que era utilizado associado ao uso de tecnologia no uso desses laboratórios. E o que mais me deixa intrigada e que eu sempre tenho falado no Brasil é o desafio da gente estar sempre na esteira do uso das tecnologias. Você vê, internacionalmente, esses laboratórios já eram desenvolvidos, estudados, pesquisados, divulgados desde anos 2000. E no Brasil a gente começa a publicar a partir de 2013, e esse de 2013 era um levantamento bibliográfico feito de artigos anteriores internacionais. Ou seja, não havia sido encontrado nenhum artigo nacional, né? Então, assim, e aí depois começam a ter trabalhos, inclusive no ensino médio, de laboratório remoto experimental no Brasil, bem bacana mesmo, assim, é uma linha de pesquisa bem bacana,
que eu acho que vale a pena conhecer. Mas, lembrando sempre, assim, que os países em desenvolvimento... Não, mas deixa eu falar isso depois. Tá. Era só para falar do termo remoto, de onde ele veio. Eu imagino que tenha vindo dessas experiências, desses laboratórios. Eu acho que uma coisa que que eu queria deixar aqui como fazer essa colocação é que, assim, quando a gente fala assim, a pandemia nos trouxe essa oportunidade, essa frase é também um pouco, às vezes, ela pode passar um efeito muito negativo, né? Porque quando a gente fala que é uma tragédia mundial que a gente está vivendo, na verdade, uma tragédia humana, com mortes, né? Assim, enfim. Então, quando a gente fala a pandemia nos trouxe oportunidades, eu prefiro dizer assim, a pandemia nos fez ela nos surpreendeu, né? Como você falou, Dani, no começo, ela nos deixou assim impactados, né? Causou esse impacto, esse choque. E agora o que é que a gente faz? Não sei como foi na UFG, mas na UFRN a gente acho que demorou uns 3 ou 4 meses para começar a pensar a ter o ensino. Foi mesmo suspenso as aulas. A gente ficou em casa e agora era reunião que não acabava mais, né? Reunião, até que faltando assim um mês mais ou menos para decidiram que ia ter o ensino, ia voltar o ensino remoto. Diga, Alexandre. Eu acho incrível. Olha, a gente pensa no Brasil como um país. Aí a gente vai para políticas públicas, mistura ensino e mistura aprendizagem. A gente nunca se planeja para tragédias. A gente não tem planejamento de longo prazo. Daí a surpresa na pandemia. E nesse momento eu tiro o chapéu e dou salva de palmas para a minha coordenadora pedagógica. O nome dela é Iracide Sena. O que a Iracide Sena fez em 2016 na Escola Estadual Fabrício Maranhão? A gente precisa trazer tecnologia para a escola. Encabeçou um projeto PIP, Projeto de Inovação Pedagógica, tomou a frente sem nenhum recurso, mexeu com toda a escola, arrecadou R$40 mil e conseguiu R$40 mil de investimento e pavimentou o caminho para o uso da tecnologia. Talvez se não fosse esse trabalho de Iraci, eu nem teria feito a pesquisa com jogos digitais, mas ela adquiriu tablets, montou o laboratório, montou uma sala de leitura fantástica, data show, e depois veio a pergunta de 2017, como é que a gente faz para usar tudo isso, que a gente não sabe. Os tablets ficaram 1 ano guardados, mas aí a gente também começou a utilizar o tablet, fez grupos de WhatsApp, trouxe a família para a escola, pensou em um menino como sujeito ativo. Já estava pensando, em 2016 a gente já falava de Google Forms, já utilizava, enfim. Quando a pandemia chega, vários pequenos problemas que tinham sido começados a ser resolvidos lá em 2016 já tinham sido resolvidos, graças a visões de futuro, como foi a da coordenadora pedagógica Iraci. Essas mesmas visões, elas precisam chegar no governo. Essa mesma forma de se pensar planejamento estratégico, planejando, executando, avaliando, planejando, executando, avaliando, tem que substituir essa forma de executo, depois eu vejo o que é que deu certo. Esse molde, essa forma de fazer educação, ela tem que mudar. Aí, se a gente tivesse feito isso lá atrás, a gente não estava com tanta, a gente não teria sofrido tanto quanto... E na verdade, Alexandre, quando eu digo assim, não, parece que não soa bem, e eu concordo, da gente falar, a pandemia nos trouxe oportunidades. Exatamente. Porque é uma tragédia, né? É uma tragédia. Agora, a pandemia nos fez, nos forçou, na verdade, a uma mudança na nossa prática que já estava sendo requisitada. É isso que você está falando. Uhum. Assim, não tinha como a gente prever, claro. Quem que a gente ia prever? Como que a gente podia imaginar que ia viver um negócio desse? Nunca que passou pela cabeça de ninguém, né? Só que todos os setores estão tendo que se reinventar. Por que a educação tem que ser diferente? Então, assim, acabou que, na verdade, só antecipou e nos forçou a pensar essas mudanças de maneira mais imediata e mais urgente, por isso que é ensino, eu acho que até que mais adequado, ensino emergencial, ou enfim, alguma coisa desse tipo, porque para mim é emergencial mesmo, é alguma coisa que a gente não quer que fique assim para sempre, ninguém quer virar agora, ficar agora desenvolvendo as nossas práticas assim, via internet, via
videoconferências, além de muito cansativo, como você mesmo falou, Alexandre, a gente tem que diversificar, né? O ensino agora, o ensino precisa ser multimodal, né? Multimetodológico, multitudo. A gente tem que diversificar as nossas estratégias, os nossos recursos, os nossos espaços e tempos de aprendizagem, né? Aí por isso que eu falei, quando eu comecei falando o que é que a pandemia nos trouxe, né? É porque Karine Batista disse, concordando com o Rivaldo, sobre essa coisa da gente ter que repensar e se reinventar. Ela diz, tivemos a oportunidade de ter nossa criatividade aguçada e posta à prova. O resultado, na maioria das vezes, creio que seja bastante satisfatório, né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim, a gente tá tendo que pensar sobre coisas que a gente estava protelando pensar, que a gente estava adiando, que a gente estava, não precisa usar isso, usar aquilo. Então, os professores estavam muito bem, aí eu me incluo, tá? Incluo todo mundo no mesmo pacote. Então, assim, estavam muito bem acomodados, muito bem satisfeitos com os seus métodos, com as suas didáticas, só que, gente, para mim, um professor que se preze é aquele que está o tempo todo repensando a sua prática, ação, reflexão, ação. Donald Schoen, né? Formação do profissional reflexivo. É pensar sobre a nossa prática o tempo todo. É a praxis, né? Pensar e depois refletir sobre a prática para aprimorá-la, né? E aí eu passo para outro bloco aqui de reflexão sobre desafios, que, assim, eu vou aproveitar, então, que a gente já deu aqui 8h30, e o objetivo é assim, a gente tem 1h30 de mesa, né, de conversa, aí, a partir em meia hora, eu queria responder perguntas e questões, né? Como as pessoas estão aqui fazendo mais comentários, eu estou agora falando os comentários, já acabei atendendo alguns aqui que colocaram comentários, mas eu vou colocar aqui questões que foram enviadas antecipadamente, que foi uma coisa que o EPED também esse ano pensou, é que as pessoas podiam enviar perguntas para as mesas antecipadamente, através de um formulário. Era só ir lá na programação da página do evento, clicar no título da mesa, clicar, que aparecia um formulário Google e estava lá as 5 mesas e o espaço para que as pessoas pudessem já antecipadamente enviar as perguntas sobre aquele tema. E aí não tem essa coisa, a pergunta para a Daniela, a pergunta para o Alexandre. Não, a pergunta é para os dois, a pergunta é para a mesa, né? Então eu trouxe aqui, vou ler para vocês, então, algumas dessas questões, tá? Bom, uma primeira pergunta aqui é da Jane Ramos Marques de Farias, mestranda do mestrado profissional em Sociologia, imagino eu, prof. sócio, Fundage, MEC, docente da Secretaria Estadual de Pernambuco, tutora, pedagoga, da Secretaria, também é da Secretaria de Educação de Pernambuco, é isso mesmo, já li, e do Instituto Federal de Pernambuco. E aí eu vou acrescentar aqui um parêntese que eu coloquei aqui, e também colaboradora ativa da organização do evento, porque a gente tem um grupo do WhatsApp que é para informações, né? O grupo tem mais de 90 pessoas, e aí o pessoal coloca lá perguntas e tudo mais, dúvidas sobre informações gerais do evento, e ela sempre nos ajudou e colaborou aí nessa tarefa. E ela pergunta o seguinte para a mesa, para vocês: de que forma podemos equalizar as ferramentas de acesso tecnológico para os estudantes das escolas públicas, renovar anualmente seus equipamentos, oferecer internet gratuita? Então, ela coloca aí, de que forma, como é que a gente pode realmente equipar, e aí, se vocês conhecem algum projeto, o próprio Alexandre, que está na posição de gestor também, de professor de escola pública, né? E Daniela, nas suas pesquisas, nos seus projetos, o que é que poderiam nos dizer com relação a como é que a gente faz, né, para a escola? Eu sei que o pessoal fica angustiado, querendo perguntar assim, coisas bem, né? Como é que a gente muda o mundo?
Gente, perguntem coisas mais fáceis, tá? Olha, eu passei para a Dani a bola. Agora ele jogou a batata quente para a Dani. Agora os dois, na apresentação dos dois, vocês disseram que queriam mudar o mundo. Então agora tá aí, ó. Então, de que forma a gente pode... Então, primeiro eu quero começar com essa frase de Angela Davis, que ela vai cair como uma luva nesse ponto. Ela diz assim, e vai pensar nessa solução aí de como possibilitar esse uso tecnológico, diminuir essa desigualdade. Ela diz o seguinte, a ideia de liberdade é inspiradora, mas o que significa? Se você é livre em um sentido político, mas não tem comida, que liberdade é essa? A liberdade de morrer de fome. Primeiro, a gente vence essa desigualdade social que está aí. Eu tenho uma mãe, o nome dela é Patrícia, ela tem um telefone celular para atender 5 crianças. Ela é incrível, não sei como ela faz esse malabarismo, mas ela vai. Com relação a políticas públicas, a gente já tem atualmente, o programa que está em vigência é o Programa de Educação Conectada. Ele visa justamente transferir esse recurso para a escola, de modo que a escola pública, municipal ou estadual, em si coloque a internet, o serviço de internet na escola para todos os alunos. O governo, ele não é um programa desse atual governo, ele já veio de governos anteriores, políticas boas geralmente estão sendo herdadas, não produzidas, mas ele visa justamente transferir esse recurso para a escola, e a escola, dentro do contexto em que está inserido, contrata a melhor empresa para oferecer o serviço de internet e também investir em infraestrutura. Esse é o primeiro passo do programa. Contudo, esse programa ele está amparado em 4 pilares. O primeiro é resolver o problema da infraestrutura e de acesso nas escolas. O segundo, possibilitar, ao fazer a curadoria de instrumentos, de aplicativos, de recursos que possibilitem o seu uso pedagógico. O quarto, formar o professor. De como é que ele vai utilizar esses recursos pedagógicos que estão chegando na escola. E, por último, a transformação dessa prática educativa. O programa de educação conectada hoje, se ele bem aplicado nas escolas, se a essência do programa for abraçada por todos que fazem a comunidade escolar, tem aí um bom financiamento para se tentar resolver esse problema da internet na escola, fora só com grandes programas de combate a essa desigualdade social terrível. Aí a gente vai novamente para esse problema ainda, eu não sei, mas é revoltante você saber que, apesar de a gente ser um dos maiores produtores agrícolas do mundo, você ainda tem pessoas na sua casa que não tem comida. Sabe, de você ainda receber alunos que, estão lá, mas estão esperando a merenda escolar. Isso é revoltante. E eu acho que num país que a desigualdade social ela existe, você tem que se lutar ativamente para que essa desigualdade ela desapareça. E só a gente formando bem essa nossa geração, para que essa geração que aprendeu a resolver problemas, ela chegue mais na frente, assuma cargos políticos e consiga resolver coisas que a nossa geração não está conseguindo. Dani. Como eu não estou atuando na educação básica, o caminho que eu daria seria esse mesmo que o Alexandre já falou, né? Na educação básica. Agora, uma das perspectivas que eu ia desenvolver aqui hoje para a gente dialogar, eu acho, e aí eu vou aproveitar e vou falar dela, porque nosso tempo hoje é até 9 horas, Sibeli, só para eu organizar minha fala. Falta então, 20 minutos para a gente... Então, eu queria... Tem umas coisinhas finais aí que eu sei que vocês estão... Eu queria aproveitar, assim, para falar que eu acho que o que a gente tem que fazer? A gente tem que investir num movimento nosso da educação, de uma rede de... Eu esqueci o termo agora que eu queria usar, de rede de... Agorinha eu vou lembrar o nome da rede que eu queria usar. Mas eu acho que a gente tem que pegar o exemplo, todos nós. Era um chamamento que eu queria fazer. Não sei se todos acompanharam a aprovação do novo Fundeb, né? A regulamentação do Fundeb via emenda constitucional. Esse movimento, gente, foi tão lindo. Eu tenho uma colega da UNB, a Catarina Almeida,
que ela é do movimento todo, do movimento Direito da Educação, junto com Daniel Cara, e eles participaram ativamente desse movimento. E eles, descrevendo essa emenda constitucional, né, 108, que regulamenta o Fundeb, como os profissionais da educação foram importantes. Existiu uma mobilização entre os profissionais da educação no Brasil todo, das redes municipais, estaduais e das universidades, de enviar e-mail para os deputados e senadores, de enviar mensagem, de entrar nos sites, de fazer um movimento da pressão mesmo, enquanto educadores. Então, hoje, eu queria fazer um chamamento para que a gente continue nesse movimento dessa rede de resistência, porque se a gente conseguir continuar nesse movimento, e se todos nós da educação percebermos que temos potencialidade dessa forma e que as tecnologias trazem potencialidades para desenvolvimento de algumas ações dentro das escolas, não todas, né? Elas também não são solução para tudo, elas não são remédio, elas são apenas mais um meio que a gente pode utilizar no processo educativo. Uhum. Se a gente entender isso, que a gente se una em luta disso, né? Em luta dessa inclusão digital, dessa infraestrutura necessária, desses equipamentos, dessa formação que possa vir a ser feita. Tem um fundo do Ministério da Comunicação que chama FUST, né? A gente fala FUST, e ele acumula, em todos os anos, milhões. Ano passado, tinham 22 bilhões acumulados, que poderiam ser utilizados para isso. Para a internet, para a banda larga, em todas as escolas, para todos os alunos e professores. Uhum. Então, nós precisamos investir nesse movimento, sabe? O que conseguimos com o Fundeb é lindo de ver. Então, a gente consegue, a gente conseguiu. Pronto, então eu vou aproveitar, vou fazer o seguinte, o segundo bloco era justamente as perspectivas, lembram? E a gente ia pegar ponto a ponto, de novo, políticas públicas, ensino, aprendizagem, mas agora a outra pergunta que tem aqui, ela acaba juntando tudo, e aí cada um pode então apresentar um pouco a pergunta que a Eloneide Farias, profissional da educação, fez, que é: o que podemos antever para 2021? Diante das incertezas da disponibilidade de uma vacina e do retorno ao ensino presencial? Nossa, então vamos lá. Com relação a essa perspectiva de 2021, eu acho que ele já foi descoberto há bastante tempo. Perspectiva de futuro. Acho que a gente agora, é como diz C.W. Lewis, o autor de Crônica de Nárnia, muito se foi falado, agora chegou o momento, muito se foi falado, muito se foi pensado, agora chegou a hora de algo ser feito. Para esse futuro, eu até separei, ele já foi descoberto por Maria Montessori, quando ela disse que aprender significa ser protagonista da sua própria aprendizagem. Quando John Dewey falou, o papel do professor é essencial quando descobre que sua finalidade é ajudar o aluno a organizar, ampliar e aprofundar os seus saberes. A Freinet também já falou, estímulo à aprendizagem e à criatividade é o protagonismo do aluno, o seu direito à fala, à exploração, sua atividade e o estímulo das suas competências. Esse é o ponto, a gente tem que pensar o futuro nessa perspectiva de como eu coloco tudo isso aqui em prática. É o ponto. Se a gente não tem a certeza de vacina, nós precisamos pensar seriamente, isso pensando em educação básica, ensino superior, a gente tentar identificar o que é que foi desenvolvido de forma remota, de forma emergencial, à distância. Que habilidades, mesmo nesse contexto, foi desenvolvida pelos nossos alunos? Esse é o ponto principal. Depois de resolvido esse problema, de ter se identificado essas habilidades, aí a gente vai ter o subsídio para definir quais os caminhos, quais as estratégias metodológicas para que a gente atenda quem ficou de fora, quem ficou para trás, enfim. E o outro ponto crucial, não desistir nunca. Eu acho que esse é o ponto. Cada professor que está hoje na educação básica, ele tem que ter a consciência que outros professores que vieram atrás dele também não desistiram diante das dificuldades. Se eu estou aqui hoje, eu fui fruto de Cibele, fui fruto de Reginaldo, de Nieliton, de Dona Graça, de Dilza, de infinidade de professores de educação básica que fizeram
eu sou de uma família, não sou de uma família de uma situação social tão boa, mas enfim, mas eles fizeram tudo para que eu pudesse aprender e eu pudesse colaborar nessa transformação. Então, se eu tenho, e isso eu tenho visto muito, tanto na Escola Estadual Fabrício Maranhão, quanto na Secretaria Municipal de Educação, é você não desistir, continuar acreditando, identificar essas habilidades. Lá são pessoas que, apesar de todas as dificuldades, seguem em frente, se levanta, a gente cai, se levanta, junta poeira, dá a volta por cima, mas é você acreditar no aluno, acreditar que é possível e lembrar que se você desistir em 2021, deixar de acreditar na educação, deixar de acreditar que o mundo pode ser melhor a partir da educação, quem é que vai fazer isso? Um governo que está mais apropriado em desestruturar tudo que a gente conquistou, ao invés de tentar unirmos? Se a gente deixa de acreditar no outro, se a gente deixa de acreditar que é possível, a gente também deixa de aprender e a gente perde a nossa essência da humanidade. Então, acho que para 2021 é pensar no aluno como protagonista, todo mundo dar as mãos, independentemente dessa briga, dessa dualidade que existe hoje no país, e saber que nós não, que como afirma Vygotsky, nós somos nós mesmos a partir dos outros. Então, é pensar no outro como um parceiro que juntos vai encontrar as soluções para superar tudo isso que a gente está vivendo. Dani, eu falo bastante, gente. A conversa está tão boa. 8h20, já estou quase pegando uma xícara de café aqui. Ave Maria, se você tomar café, você vai ter um piripaque, porque você já é elétrico. Aí vai tomar café. Desistir a palavra-chave. Eu acho engraçado que a gente aproveitando, e como essa Hoje a aprendizagem ela acontece em todos os lugares, sabe? Eu vi uma adolescente colocar hoje, imprimir um quadro, ela colocou uma foto de Naruto, ele é um desenho de um anime, e ela colocou assim do lado: não desisto nunca, porque esse é o meu jeito ninja. Naruto é um personagem que, apesar das dificuldades, ele nunca desistiu. E é incrível como as aprendizagens ela vêm de todos os lugares. E tudo que é aprendizagem, tudo que é mídia, ela deve ser aproveitado para que a gente não desista. Vou usar mais uma frase da animação Carros. Acho que para o professor que está com dificuldade da tecnologia, que está com dificuldade de utilizar, eu vou utilizar a frase que ele diz para Relâmpago McQueen: encontra um ritmo necessário e segue em frente. São só 4 curvas à esquerda. Não se maltrata emocionalmente, respeita o teu ritmo, respeita a tua qualidade de vida, procura que aquilo que te faz feliz, aquilo que faz você se levantar da cama e chegar na escola, e vai aos pouquinhos, um passo de cada vez, pensando que tem um monte de gente que está se inspirando em você. Dani. Quer falar, Sibeli? Não, vai fundo aí, vai fundo, continua. Segue o barco. Segue o barco, eu tô querendo aqui que dê um tempinho para vocês poderem finalizar, né? Tá bom? Como perspectiva, eu vejo como perspectiva, assim, que a nossa educação, ela acabou se mostrando mais nesse momento de isolamento, de pandemia, em que nós tivemos que parar nossas atividades e retomar de alguma forma, e que fosse com segurança, né? Isso acabou mostrando um pouco as nossas fragilidades. Mas, como perspectiva, eu vejo um ponto bem bacana, que é o avanço na relação entre escola e família na educação básica. E nos processos comunicacionais da educação superior, né? Então, por incrível que pareça, na universidade, as reuniões online estão tendo mais quórum do que quando eram presenciais. Então, não sei se isso aconteceu aí, Sibeli. Então, assim, todo mundo participa, não falta ninguém nunca, né? Então, assim, é tão interessante isso. Então, assim, a gente teve um avanço nesses processos comunicacionais e participativos, eu acho. E eu acho que essa é uma perspectiva bem bacana e positiva para a gente continuar desenvolvendo em 2021. Utilizar essa oportunidade que a gente teve que desenvolver na marra de relação escola-família, né? E continuar desenvolvendo essa possibilidade. Então, eu vejo essa perspectiva como muito forte para ser desenvolvida. E a outra coisa é que nós
logo, logo teremos um novo Plano Nacional de Educação, assim, eu espero que continuemos tendo, após 2024, que é quando termina o atual Plano Nacional de Educação. Então, é o momento de nós todos participarmos desse processo de elaboração desse novo plano, né? Constituindo, participando dos fóruns que discutem esse plano, o seu atendimento e o seu não atendimento. Então, nos países desenvolvidos, por exemplo, eu estou falando de perspectivas sempre relacionadas à tecnologia, né? Porque é o nosso foco, né, de discussão. Os países desenvolvidos possuem currículos em que as tecnologias são transversais, em tudo, em todas as áreas do conhecimento, né? Então, que a gente consiga avançar nessa perspectiva dessa tecnologia na educação básica e na educação superior. E além disso, eu acho que nós estamos desenvolvendo o que autores de gestão chamam de mindset, né? Que são novas atitudes, novos pensamentos das pessoas, né? E eu acho que esse mindset está sendo desenvolvido por parte de professor, de gestor, de aluno e até dos pais, em relação à educação, em relação à utilização das tecnologias na educação. E não tem como a gente não aproveitar esse momento para isso, para essas aprendizagens que podem vir e podem continuar acontecendo. Ao mesmo tempo, a Sibeli começou a fala hoje falando das desigualdades que também se mostraram muito grandes. E elas ficaram mais enfatizadas nesse momento, inclusive de acesso, de permanência, de relação, né? Então, a gente precisa pensar nisso também, nessas questões das desigualdades, para que a gente possa construir um mundo mais fraterno, pensando mais sobre a educação 4.0, né? Por quê? A educação 4.0, ela traz como lema o learning by doing, né? Que é você aprender fazendo. Uhum. E eu acho que nós, professores, estamos aprendendo fazendo educação remota. E é a forma com que os estudantes aprendem hoje, gente. Eles aprendem fazendo. E que isso seja uma perspectiva nossa, nova também, de fazer educação para preparar os nossos estudantes, os nossos professores, na formação de professores, para essa análise crítica desse contexto, dessa educação 4.0, né? E para terminar, a gente aprendeu no isolamento pequenas coisas, eu acho, e que a gente tem que parar para pensar nelas. A gente está aprendendo a organizar nossas rotinas, porque senão a gente é atropelado dentro de casa, né? Porque agora a gente faz tudo em casa, e do trabalho e com os filhos. Então, a gente está tendo que aprender a organizar a nossa rotina. Isso fez com que a gente valorizasse mais a convivência, tanto presencial quanto virtual, né? Como a gente gosta de uma presença virtual agora, né? E como a gente sente falta da presencial. E com isso, a gente aumentou os processos de autocuidado para a gente sobreviver a esse momento, né? Então, para a gente manter a nossa saúde socioemocional, eu tenho sempre feito uma reflexão e orientação para a gente tentar aproveitar esse momento também para investir mais tempo na cultura e na arte, dando atenção à nossa saúde socioemocional também, para que as relações sejam mais humanizadas e com uma palavrinha que foi pequenininha lá na nuvem de palavras que a Sibeli fez no início, né? Com mais amorosidade. Perfeito. Mas eu falei eu comentei, inclusive, essa palavra. Por isso amorosidade. Que eu resgatei aqui agora. Perfeito, Daniel. E é isso. A gente precisa de mais empatia, mais amorosidade. A gente precisa cultivar os afetos. Você falou muito bem, essa coisa da gente estar em casa e tá trabalhando em casa fez com que a gente cozinhasse mais em casa, né? Comer essa comida mais de casa, tentar se ver. Então, assim, é uma questão mesmo da gente se reorganizar, porque não tem muita perspectiva com relação. Vai demorar, né? A gente tem que
esperar, porque vai demorar, então a gente tem que tentar passar por esse momento o mais da forma mais branda possível, possível, né? Mesmo sabendo que milhões de pessoas já... então, eu vou passar a palavra para o Alexandre, para ele fazer o seu fechamento, sem grandes delongas, agora é fechamento mesmo, se quiser ir partir direto para... Depois passo para a Dani, e depois eu faço o fechamento do evento. Show. Né? Tá certo? Eu só vou dizer um desafio para você. Eu quero diga aí. Eu quero que você, dentro da universidade, como trabalha na formação de professores, que você revire aquela universidade para que a nossa formação de professores seja todo o conhecimento teórico muito sólido, construído no centro de educação, lá com pensamentos como da professora Alana, Claudiana e Luana, o seu, com toda a energia e inovação que está no PPGIT. Se você conseguir casar os dois, você vai ter um modelo ideal de formação de professores. Desafios e... Tá a bola para você. Mas, gente, é como Sibeli falou, acreditem nas pequenas coisas, valorizem as pequenas coisas, valorizem os pequenos gestos, batam palma para o aluno que escreve uma narrativa fantástica, mas também batam palma para aquele aluno que ainda está no processo de ensino de alfabetização e escreve sua primeira narrativa toda na hipótese pré-silábica. Se agarre nessas pequenas coisas, que o futuro está aí. E eu fiz isso para encerrar a minha participação no EPEL. Acho que representa muito o meu espírito, representa muito o espírito dos professores de educação básica, da Escola Estadual Fabrício Maranhão, da Secretaria Municipal de Educação, dos pais dos meus alunos, que você fala do problema da família com a escola, minha família é tão presente, eu amo os pais dos meus alunos, nós viramos best friend forever há 3 anos. Então, mas é assim, acredito no futuro. Dor, fome, ódio, intrigas, medo, fúria, preconceitos, mágoas, feminicídios, drogas, desigualdades, guerras, corrupção, desrespeito, dificuldades, ansiedade. Mesmo assim, acredito. Acredito no ser humano, ainda ajudamos o irmão. Acredito na paz, ainda buscamos união. Acredito que podemos mudar. Acredito na educação, ainda podemos amar, ainda temos coração. Acredito em mim, acredito em você, acredito em vocês, acredito em nós. Nossas crianças, nossas famílias, nossa nação precisa de educação. E eu acredito na transformação. E mesmo quando o ar deixar os nossos pulmões, e mesmo quando a luz os olhos deixarem, ainda irei acreditar. A educação vai ficar, os frutos vão germinar. E continuarei vivo, mesmo sem na terra estar, para continuar a acreditar. Eu acredito. Em cada aluno que olhar, em cada texto que escrevi, em cada palavra que falei, em cada mensagem que gritei, em cada abraço que eu dei, em cada amor que espalhei, eu continuarei aqui. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Sou a educação, somos a educação. Acho que esse é o futuro, acho que essa é a esperança, esse é o EPED, acho que essa é a energia que a gente tem que começar a irradiar no mundo. Começar a espalhar coisas boas na internet do mesmo jeito que a gente espalha cancelamentos e fake news. Se a gente conseguir fazer isso, aí ninguém segura a gente. Você vai. Dani. Gratidão. Dani, sua vez. Vai querer compartilhar sua tela? Então, vamos ver se eu vou conseguir. Share screen, aí embaixo, rapidinho. Share screen, depois entire share. Agora você não vai se ver mais, tá? Vai só conseguir ver a sua tela. Essa tela é do... Já está aí? Ainda não. Eu já enviei. Você tem que clicar em Share Screen, aí aparece uma aba, você escolhe o modelo. Já escolhi. Foi. Já tá indo. Já foi. Isso. Essa é uma tela do Matisse, que se chama A Dança. E eu vou ler rapidamente uma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou presa à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Que a gente consiga fazer isso que o Alexandre falou, de mãos dadas, né? Como a poesia, né? Como o poema, como as palavras de Carlos Drummond de Andrade, e juntos de mãos dadas. Por quê? Porque precisamos avançar nas nossas percepções, nas nossas visões. Eu ia compartilhar uma outra imagem, mas ela não está aparecendo para eu compartilhar aqui, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Achei. Vamos ver se ela apareceu. Aqui. Essa foto, ela é feita por dois artistas, Eva e Franco Mates. Eles são pioneiros no uso da internet e computadores na produção artística. E eles trazem debate, implicações éticas desse uso e misturas entre ficção e realidade. Então, que a gente consiga ver além da tela, além de todas as telas, da televisão, do computador, e que juntos, de mãos dadas, possamos ver as potencialidades de tudo que a gente pode fazer, né, e conquistar nesse momento. Então, foi um prazer estar com vocês. Estão perguntando aqui, Marco Júnior, onde clica para aplaudir de pé. Olha, meus agradecimentos a vocês pelo tempo e pela grandeza que foi essa mesa. Vai ser, estou sem palavras, porque eu não tenho palavras para essa mesa final do EPED 2020. E aí eu termino o EPED 2020 também lendo um textinho que eu fiz agora há pouco, final da tarde, antes de entrar na mesa. Eu estava me refazendo, me recompondo, né, para poder vir para essa mesa assim, relaxada, bem, porque 3 dias de evento online não foi nada fácil, mudando de tela para um canto para o outro, foi um negócio assim muito, muito, muito desafiador, muito. E aí eu quero ler essa pequena mensagem também do EPED 2020. O EPED 2020 é um evento que se propõe formativo. Tudo o que fazemos é ensinar e aprender em todas as edições do evento. Não buscamos seguidores, buscamos formadores. Para nós, formadores são aqueles que buscam, e não aqueles que esperam, mas aqueles que esperançam, do verbo esperançar. Alguém lembra desse verbo? Vou continuar lendo e não são palavras minhas, tá? Abre aspas. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Alguém conhece essa pessoa? Alguém consegue adivinhar de quem são essas palavras? Paulo Freire, né? Então, termino o EPED com o melhor representante da educação no Brasil e no mundo, na minha visão, Paulo Freire. Muito obrigada por esse evento, muito obrigada por vocês, pela presença desses participantes, desses convidados maravilhosos, dos ministrantes das oficinas,
toda a equipe de organização do evento, fabulosa, pessoas que trabalham, pessoas que trabalham em instituições privadas, que estão se desdobrando em mil, trabalhando sei lá quantas horas por dia, né? E estão voluntariamente organizando esse evento junto comigo, professores do Centro de Educação, professores do Grupo Com Base, e participantes, integrantes do Grupo Com Base. Enfim, se eu esquecer de alguém, vocês saibam que não esqueci, está aqui, mas é o tempo. Felipe Nunes está esperando a gente no Instagram dele, certo? Se não souber onde vai lá na página do evento, tá lá o endereço do Instagram, um cartaz enorme na programação, todos os artistas que se apresentaram no evento, como eu gosto de reforçar, toda a parte da inscrição, do valor das inscrições, vai para os artistas que se apresentaram no evento, e a outra parte vai para a aluna Ana Laura, do curso de pedagogia, que teve que, por uma questão de uma doença crônica, amputar uma das pernas e precisa comprar uma prótese que custa mais de 40 mil reais, e a gente vai doar parte das inscrições para os artistas, para contribuir. Os 6 artistas que se apresentaram, muitos deles, inclusive, lançando músicas, lançando espetáculos, performances no iPad, e todos artistas locais, artistas aqui do Potiguar, tá? Então, agradeço a todos, todas as pessoas que passaram por esse evento em algum momento, em alguma hora, e que fizeram desse evento o que ele se pretende ser, formativo. Muito obrigada, gratidão plena a todos vocês. E vamos aproveitar Felipe Nunes, e ano que vem tem outra PET 2021 e vamos ver como é que vai funcionar esse negócio. Tá bom? Um abração, gente. Muito obrigada. Obrigada. Libras, Caroline, Márcio e todos os outros que eu não tenho como lembrar do nome, só agora dessa mesa, mas gratidão por essa equipe maravilhosa de profissionais. Gratidão. Valeu, gente. Obrigado, gente. Prazer, Dani.